Graças a Deus. Que Deus abençoe a todos. Amém. É um motivo de alegria estar aqui, uma vez mais. Fiquei pensando de tudo o que passamos e o Senhor sempre está ao nosso lado e o Senhor sempre está nos ajudando. Assim que vocês podem sentar, peço que vocês não saiam desse espírito, dessa atmosfera. Diz o profeta que se você veio aqui buscar uma cura, você receberá. Amém. Se você veio buscar uma bênção especial, você receberá. Se você veio para ver alguma crítica, alguma coisa para mandar, certamente que o diabo te mostra muito. Ninguém veio aqui criticar ou ver uma falha, mas todos vieram buscar algo de Deus. Amém? Amém. Eu creio que todos estão felizes pela presença do irmão João, que tem nos ajudado. E sinceramente eu me acho digno da confiança que ele tem em mim. E peço que Deus abençoe ele. Sabemos nós todos que estamos num tempo difícil, um tempo que não é brincadeira, um tempo que só os que estão apercebidos eles conseguem captar e ver a maldade e ver a perversão que está nesse mundo. Como ouvimos ontem palavras maravilhosas de que não foram pecadores, não foram pessoas de má fama que crucificaram e mataram o Senhor, mas foram pessoas religiosas. Isso deveria nos preocupar, nos deixar um pouco preocupados, porque nós professamos que conhecemos ao Senhor. E disse os apóstolos, muitos professam em conhecer a Deus, mas negam com as suas obras. E sempre o irmão Brana, ele falava em vida, em vida, em vida. Só falava em vida, que todos tivessem uma vida cristã. Não precisava personificar e enganar quem, para quem mentir. Mas ele nos exortava a termos vida. Está prometido para nós, aquele que crê na palavra, que seríamos restaurados. Alguns pensam que é voltar a lamparina. Alguns pensam que é voltar a se vestir como antigamente, ou seja, como aquele povo de Israel, ou outros pensam outras bobagens, mas sabemos que é a fé perfeita, a fé inconsciente, uma fé que a maioria não tem, porque tem fé naquilo que pode ver, naquilo que pode tocar em bens materiais. Até dizem que se forem ricos ou forem bem sucedidos, isso é a aprovação de Deus. Mas nós que temos recebido algo especial, temos visto, e o que necessita ser restaurado são os corações. Porque a palavra diz que os corações dos filhos seriam restaurados aos pais. Nossos pais apostólicos. Então, se você vê o mundo está desapercebido, é sinal que você vai na rua e vê eles andando e o carro pega um e pega outro, não consegue nem sequer andar direito. Mas nós não deveríamos estar assim, porque estamos na era do apercebimento da noiva. Como já temos ouvido do profeta e também do nosso irmão João, que temos que saber a nossa posição no corpo. Temos que saber aonde estamos parados. Temos que saber em quem cremos. Em quem cremos? Cremos em Jesus. Mas quem é Jesus? Segundo o homem diz que ele é a segunda pessoa da Trindade, outro diz que é um pequeno Deus, outro diz que é esse, que é aquilo. Mas o que você pensa dele? Ele mesmo perguntou para o seu discípulo: quem dizeis os homens, seu filho do homem? Ah, diz que tu é Elias, tu é Jeremias ou algum dos profetas, mas vocês? Não interessava o que as pessoas diziam dele. Interessava era que o povo que seguia ele, ou seja, os apóstolos. Então é isso, nós temos que ter essa consciência. Nós temos bastante munição para vencermos, já sabemos como vencer. Então se nós não vencermos é porque não queremos, iremos pagar por isso. Então veio o profeta na mensagem a minério espiritual, ele traz um exemplo do soldado. Quantos aqui leram a mensagem? E vê aquele soldado que foi para a batalha e guerreou e viu uma perna sendo arrancada ali, um pescoço sendo arrancado ali, e viu pessoas sendo atingidas.
E diz que muitos deles ficaram dementes, ou seja, ficaram com amnésia. Então o general pegou todos aqueles e colocaram eles num trem para voltar e colocá-los em um determinado quarto, onde ia ficar preso até que morresse ou até que recobrasse a sua memória. Veja o que Satanás faz com as pessoas. Mas diz que numa dessas paradas, o trem parou, então todos aqueles dementes, pessoas lunáticas, malucos, desceram e começaram a caminhar para tomar um ar fresco. E caminharam, e um deles parou, viu um caminho. Aquilo chamou a atenção dele, aquele caminho. Aquela parada foi obrigatória. O trem não tinha que passar, tinha que parar ali. E quando parou ali, ele foi entrando num apercebimento. Ele viu que aquele caminho, um dia ele tinha passado antes. E ele não duvidou, ele creu. A prova é que ele caminhou nesse caminho. E ele disse, se é verdade que eu caminhei um dia por aqui, lá na frente era uma árvore desse jeito. E ele caminhou e viu a árvore direitinho como ele tinha visto. E disse, se é verdade, lá vai ter uma rocha, uma curva, e assim ele foi seguindo até que ele disse, se é verdade, vai ter degraus, 7 degraus. Aleluia. Começando pela fé, e vai a paciência, a ciência, e depois de se é verdade, vai ter uma porta, vou bater e vai sair um velho. Justamente como ele foi entrando nesse apercebimento. E ele foi por esse caminho, passou por essa árvore, passou por essa rocha, chegou e bateu naquela porta. Agora vem a parte especial. A parte que me deixa... Aleluia! Que quando ele bateu naquela porta, o velho, o ancião, abriu a porta e disse, eu sabia que você voltaria. Aleluia! Realmente isso é demasiado para nós. Isso é a prova que o homem nunca procura Deus, Deus é quem procura o homem. Amém. Aquele velho pai tinha esperança, sabia que o filho voltaria. E ele esperou com paciência. Assim foi o nosso Senhor, onde nós estávamos na batalha dessa vida. Aleluia. Onde nós estávamos perdidos, lunáticos, sem saber quem era, bêbados, ladrões, prostitutas. E Deus sabia que nós regressaríamos. A prova é que nós nos encontramos com Ele e Ele nos abraçou e disse, eu sabia que você viria. Então, devemos ser bastante gratos a Ele, porque Ele é incomparável, como foi louvado. Oh, que amor incomparável! Quem é o autor? Quem é o poeta que pode expressar palavras que possam engrandecer o nosso Deus? Porque não temos nem palavras. Então, estamos aqui para ouvirmos a palavra de Deus. Estava me recordando do que já foi pregado aqui. Da outra vez que vim, falamos sobre a porta do inferno. Todos se lembram? Amém. Amém. E hoje temos visto mais e mais portas do inferno se abrindo. Aí você fala, porta do inferno? Está escrito ali, Cristo falou. Perguntou a Pedro quem era ele. E vocês que me seguem há tanto tempo, vocês que comem do pão que eu parto. Quem diz vocês, seu filho do homem? Aí Pedro recebeu uma revelação do Pai. E disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele fala que quem te revelou não foi carne e sangue, mas o Pai. E sobre esta pedra, ele ficaria a minha igreja. Então as pessoas disseram que era pedra. Uma pedra normal, outro disse que era Pedro, outro disse que era Jesus. Nós sabemos que essa pedra é a revelação de quem é Jesus Cristo. Você não vai a lugar nenhum se você não souber quem é Ele. Não importa quantos anos você tem de igreja, não importa quanto tempo se você não souber quem é Ele, você não vai para lugar nenhum. Ainda mais, se você não crer nele, como diz a Escritura, você não terá o Espírito Santo. O que a Escritura diz dele e como você crê nele. Aí você exige algo dele, mas você não pode ter porque você não crê como diz a Escritura. Então vê, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas, no plural, portas do inferno, não prevalecerão contra elas. Glória. Então se você é um filho de Deus e tem revelação de Deus, essas portas do inferno aí não vão prevalecer contra você. Amém. Você está firmado. Amém. Então falamos sobre também tomando a palavra de Deus. Se vocês se recordam, falamos sobre isso, que muitos têm tomado a palavra do diabo.
Quando o diabo diz que você não presta, quando o diabo diz que você falhou e não tem mais jeito. Quando o diabo te derruba e te diz, ó, eu te derrubei e você não tem mais jeito. Você pecou, você está distanciado. É melhor você continuar pecando. E quando foi dito ontem que não há perdão, ou que não há pecado que Deus não perdoa, a não ser a blasfema contra o Espírito Santo. Ao invés de você tomar a palavra de Deus, você toma a palavra do diabo. Muitos tomam isso, não é o caso nosso aqui. E aqueles que tomam a palavra de Deus, aqueles que têm revelação de Deus, sabem que estão vivendo num tabernáculo, ou seja, nessa carne. Que o apóstolo Paulo teve a revelação e disse que essa carne, ela foi liberta. Está sendo liberta agora e será liberta no futuro. Então fomos libertos como saímos deste mundo. Estamos sendo libertos agora de cada coisinha que está nos pegando todo dia. Temos que ser libertos de hábitos, de coisas. Amém. Temos que ser conscientes disso. Amém. Glória a Deus. Amém. E mais consciente ainda que seremos libertos por completo quando Ele rasgar esse céu. Amém. E nos chamar. Ali se completa a redenção. Aonde tudo o que essa carne vai definhar. Então você será perfeito por completo. Amém. E também falamos sobre, ainda te falta uma coisa. Quando você recorda disso? O jovem rico tinha tudo. Amém. Você conhece a lei? Eu conheço a lei há muito tempo, que eu conheço desde a minha mocidade, que eu conheço a lei. Eu cito para você todos os 10 mandamentos e o Pentateuco todo. Eu cito para você tudo, Jesus. Aí mas te falta uma coisa. Justamente era a necessidade real. E ele não queria consertar. Você vai no médico porque está com febre. Aí o médico te dá um Tilenol. Diz o profeta que ele apenas quer signar com você, ele não está nem aí. Ele não está aí na necessidade real. Você está com febre, está com frio, mas há uma inflamação em algum canto. Tem que cuidar da inflamação e depois a febre vai cessar. Mas muitos estão cuidando dos sintomas do problema e não cuidam do problema. Ainda te falta uma coisa. Ele não queria solucionar aquele problema, era rico. Diz que não foi nem pela a riqueza dele que ele poderia ter vendido e dado. Diz que era o exemplo. Ele não conseguiu ver um exemplo ali. Ele não conseguiu ver um homem de chinelo. Eu tenho um chinelo melhor do que ele. Eu tenho uma coisa melhor do que a dele. E eu vou seguir a ele. Esse é o problema com a maioria. Ela não consegue ver o exemplo que tem que seguir. A humildade de Deus quanto dos seus servos tem confundido a muitos. Eles têm que ter alguém que possa ser, como dizia o profeta, ter muitos anéis, DPL, HD, DDD, não sei o quê. Aí eles conseguem seguir. Mas aquele, talvez como eu sempre falo no ramo, com a barba suja de farinha, eu vou seguir esse homem. Mas tudo que nos falta para sermos melhores, Ele prometeu nos dar aqui. Amém. Isso depende de você querer. Amém. E também falamos de muitas outras coisas, como a amnésia espiritual. E como também entrando no Espírito do Senhor. E a última que eu me lembro era de caminhar ao trono. Falamos de Davi, o que ele sofreu, o que ele padeceu, as calúnias que inventaram dele, as perseguições, porque todos não queriam aceitar, a maioria não queriam aceitar, mas ele tinha que ir ao trono. As pessoas não querem aceitar que você vai ser salvo. As pessoas não querem aceitar que você é um filho de Deus. Não querem aceitar, mas que conversa na minha igreja. Nós que vamos ser salvos. Esse irmão, aquela irmã, esse saião que vai para o céu. Que conversa é essa? Que te persegue, mas pode perseguir ela, o diabo, o Satanás, e você irá. Está determinado para você ir ao trono. Você irá ao trono. Ele disse: aquele que vencer estará comigo no trono. Amém. Então vê, são coisas que temos que nos lembrar. O apóstolo nos exorta sempre relembrarmos as verdades já ditas. E o que foi que o anjo falou para João? João profetiza outra vez as verdades já ditas. Outra vez retifica. Não deixa de falar as mesmas coisas. Então é isso que temos que fazer. Hoje eu tenho um tema um pouco diferente. Queria falar sobre como crer em Jesus. Como você está crendo nele, porque da maneira que você crê nele, se você crer da maneira certa, tudo que está prometido vai sobre você. Se você não crer,
infelizmente, meu irmão, minha irmã, você não terá nada. Então, se você abrir sua Bíblia no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 4, vamos ler uma porção da Escritura, mesmo sentados. E peço que você medite nisso. Vamos ler bastante. Evangelho de João, capítulo 4. E versículo 10. Evangelho de João, capítulo 4 e versículo 10. Todos acharam? Todos têm? Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Que Deus acrescente a bênção à leitura da sua palavra. Amém. Uma escritura bastante conhecida, né? Então eu queria dar esse título, se é que eu posso, como creio em Jesus. Ele disse uma escritura que aquele que crê em mim, como diz a escritura, rios de água viva fluirão de seu ventre. Amém. E nós sabemos que esse rio é o Espírito Santo. Amém. É o selo, é a consumação de tudo, é a terra prometida. Então veja bem, aquele que crê, como diz a escritura. Amém. Então isso é diferente do que estão crendo aí fora, do que estão dizendo aí fora. Isso é diferente das concepções humanas que estão criando dele. A escritura diz que é ele. Então mais uma vez eu volto para falar. Ele se preocupou em saber como seus filhos, aquele que comia do pão dele, aquele que andava com ele, aquele que sofria com ele queria saber o que eles pensavam dele. Talvez você hoje aqui não saiba quem é Jesus Cristo. Mas eu sou crente, eu tenho 10, 20 anos, e daí? Não é por tempo e ano, é por revelação. Amém. Então talvez você não tenha recebido aquilo que você pede tanto, ou que você almeja, porque você não sabe nem orar, não sabe como se chegar ao dom de Deus, porque é o caso dessa mulher. Vê como ela chegou ao dom de Deus, vê como foi o trabalho para que ela fosse revelada. Houve aqui um diálogo e temos que meditar nisso. Temos que trazer para esse dia, porque ela se encontrou com o dom de Deus. Ela se encontrou com aquilo que poderia resolver por completo o seu problema. Ela tinha problema, essa mulher, se você não sabe, ela tinha tristezas. E ela se casava, até teve 5 maridos e estava ali a mesma coisa, nunca tinha mudado, mas ela se encontrou com um dom que mudou ela por completo. Ela se encontrou com alguém que por completo resolveu o seu problema. Glória a Deus. Então veja, ele falou: aquele que crê em mim, como diz a escritura, rios de água viva fluirão do seu ventre. Eu te pergunto, como você crê em Jesus? Mas eu vou te falar como estão crendo aí fora. Primeiro diz que Jesus Cristo, ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Todos conhecem que falam disso, mas isso é o que os homens dizem. Mas o que diz a palavra? Se ele é a segunda, mas se você não abra, mas guarde lá em casa, Apocalipse 8. E você lê todo o capítulo 1 de Apocalipse, vai dizer que Jesus Cristo é o primeiro e o último. Ele é o princípio, ele é o fim. Ele é o que é e o que há de vir, ele é o Todo-Poderoso. Aleluia. Então é aí que você deve crer. Amém. É aí que você deve basear sua fé. Amém. É nisso aí, na palavra, a palavra identifica quem ele é. Por isso ele disse: examinar a escritura. Vocês não estão me conhecendo porque não examinam a escritura. Porque em vocês diz que tem nela a vida eterna, e ela testifica de mim, e vocês não podem me ver. Estão cegados. Hoje estão cegados como sempre teve, porque isso não é outra coisa a não ser a descendência deles. Como a semente de Abraão. Eles disseram que era a semente de Abraão. Veja, vocês conhecem isso. Amém. Nós somos a semente de Abraão. Ele falou: não, eu sou a semente de Abraão. Eu sou o terceiro filho de Abraão. O terceiro filho? Claro. Está prometido o terceiro filho de Abraão. Ele era o terceiro filho de Abraão, que em Cristo Jesus, a promessa. Ele foi a
a semente. Por isso que ele teve que morrer, ser plantado e nascer ao terceiro dia. Amém. E ele veio e foi o primeiro da nova criação de Deus. E você está aqui hoje porque você está sendo a nova criação através de Cristo Jesus. Amém. Então veja você, Abraão viu o meu dia, ele falou. As pessoas não conseguem ver isso. Antes de Abraão eu sou. Abraão viu o meu dia. Abraão viu o teu dia, tu não tem 50 anos, como viste Abraão? Mas é maravilhoso, irmão, porque ele falou, a vós é dado saber do mistério do reino dos céus. Simplesmente a vocês é dado a saber. Justamente a palavra diz em Gênesis que ele estava ali, Abraão, quando viu Elohim chegando com 2 anjos. Abraão viu o meu dia, estava ali, o Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. O eu sou estava ali, antes de Abraão, eu sou. Amém. Mas não conseguiram ver, hoje justamente não conseguem ver. Outro diz que Jesus Cristo era um Deus menor, era um Deus pequeno. Mas não importa, irmão, o que eles dizem é você tem que crer nele de acordo com a palavra. Amém. Para alcançar aquilo que ele te prometeu. Amém. E o que diz a palavra sobre ele ser um Deus menor? Lá em 1 João 5 diz que ele, Jesus Cristo, é o verdadeiro Deus de vida eterna. Aleluia. Ah, nós temos um Pai, eu e o Pai somos um, eu sou o Pai, estou há tanto convosco que não tenho conhecido. Judas fala, eles negam o único Deus soberano e dominador nosso, Senhor Jesus Cristo. Amém. Então é isso, você tem que se basear nessa fé, crendo quem Ele é, para que você possa alcançar o que Ele prometeu, que é o Espírito Santo. Amém. Você não vai em lugar sem o Espírito Santo. Aprendemos que o Espírito Santo é a passagem. Aprendemos que Ele é o tique. Aprendemos que Ele é o selo. Aprendemos que sem Ele não podemos ir a lugar nenhum. Você não pode, você não vai a lugar nenhum sem Ele. Você não pode nem testificar. Se você não sabe. Permanecer em Jerusalém até que do alto vós seja revestido de poder. Sem isso, ficar esperando. Mas não estou pregando de qualquer maneira. Estão indo-se embora. Sente um arrepio no corpo. Eu estou cheio do Espírito Santo. E creio que Jesus é uma força ativa, é um pequeno Deus, é uma bobagem. Isso é mentira. Não tem. Não tem meu termo. A palavra não tem meu termo. Você crê em toda a palavra, você não crê em nada. Então vamos agora descansar nessa escritura. Peço que vocês tenham paciência, vamos ler. Vamos ver como essa mulher foi revelada. Como que atingiu a revelação a ela. Como ela se portou. Como ela foi, como ela agiu com esse homem que ela viu que não sabia quem era, apenas era um judeu. Disse que ele ia passando, parou, disse, seguia adiante, eu vou ficar aqui. E ele se sentou ali no poço. Essa mulher chegou, ela tinha uma vasilha, uma corda e um balde para tirar água. Então ela tirou ele e pediu água a ela. Dá-me de beber. Ele falou com aquilo que era indiferente. Havia uma segregação, uma separação. Os judeus samaritanos não se davam bem, não se falavam. Mas ele foi e rompeu aquilo, primeiro passo. Ele rompeu aquilo, o irmão não fala comigo, não olha para mim bem, vai lá e rompa isso. Vai lá e fale com ele. Vai, ele foi em Cristo, é um exemplo nosso, ele foi e falou. E disse, dá-me de beber, ele pediu um favor. E ela, como é que tu pede de beber a mim? Eu sou samaritana e você é judeu, nós não temos união, nós não se unimos, nós temos essa diferença. Ele não quis saber disso. Ele disse para ela, mulher, se tu conhecer o dom de Deus, e aquele que fala contigo, tu já mudou o quadro. Eu quero que vocês meditem nisso. Isso não está aqui apenas por estar, tem um significado. Quando você reconhece o dom de Deus, não perdam isso. Quando você reconhece o dom de Deus, você passa a pedir. Se tu reconheceras que está aqui o dom de Deus, é tu que me pediria. Olha só, já mudou o quadro, ele estava pedindo. E agora ele disse que era que iria pedir. Mas o que eu vou pedir? Uma casa, um carro? Olha o que você vai pedir. Então ela, como diz aqui o versículo 10,
você for tomar, quem tiver fechado a Bíblia, vamos ler novamente. Jesus lhe disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Aquela água que ela estava tirando era água morta. Água que saciaria a sua sede por poucos tempos, ou até algumas horas. Mas essa água era uma água viva. Amém. Porque jorraria para a vida eterna. Amém. Não teria fim. Olha só o que diz. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu está falando bobagem, Senhor, porque tu não tens com que tirar. O 11 diz: tu não tens com que tirar, e o poço é fundo demais. Onde, pois, tem águas vivas? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele, próprio dele, e seus filhos e seu gado? Jesus, porém, lhe disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água e jorrará para a vida eterna. Amém. Aleluia. Ele está trazendo ela a um apercebimento. Notem isso. Ele está revelando a ela as riquezas de sua glória. Amém. Ele está revelando a ela coisas que ela nunca imaginou. Ele está revelando a ela os seus mistérios. A água que jorra, nunca mais vou ter sede. Ué, ela ficou o quê? Ela disse: eu vou querer isso. Então ela diz aqui, o 14, o 15, disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Cheguei a outro ponto que eu quero que vocês meditem. Simplesmente medite. A vida cristã é uma vida de meditação. Eu sinceramente não creio muito em pessoas que fazem muito barulho, que dizem que estão no fogo toda hora, que é indo de forró para cá, indo de rap para lá, e diz que a minha vida é uma bênção, toda hora estou no fogo, e eu não paro de estar no fogo, e é no fogo direto, e a alegria, eu não creio nisso, porque a vida de um cristão é vida de meditação. Amém. É uma vida de quietude, meditar nas riquezas de Deus. Amém. Se existe um cristão que toda hora está ouvindo, está em casa de oração todo o tempo e não consegue se parar, é porque ele não quer ouvir uma voz que está falando dele. As pessoas assistem e ficam intertidas, por quê? Porque elas sabem que algo por vir está para acontecer. Não me diga que elas não sabem, porque elas veem as reportagens. E nos admira que muitos que creem nessa palavra estão desapercebidos por completo. Tem se esquecido, tem menosprezado a palavra de Deus. Tem desprezado os irmãos. Não tem dado crédito ao que tem sido dito. Não tem respeitado os dons de Deus. E às vezes queremos criticar. Queremos falar que eles não sabem de nada, que eles estão errados, enquanto nós mesmos não temos feito nada. Enquanto nós mesmos estamos afundando nesse barco, enquanto as ondas se submergem e o vento leva para um lado e para o outro, não temos coragem suficiente de nos humilharmos e dizer: Senhor, socorre. Pedro diz: ó Senhor, se é tu és um fantasma. Que é isso? Sou eu, Senhor, vem. Se é tu, deixa eu andar, vem, pode vir. E Pedro andou, Pedro caminhou. Mas ele não foi até o final, ele duvidou. Ele olhou para os problemas, ele olhou para a dificuldade, ele olhou para aquilo que estava anteriormente atormentando ele. E o que foi que sucedeu? Ele começou a afundar. Começou a afundar. E quando ele estava afundando, ele achava que poderia andar. Ele ficou querendo subir de novo. Ele ficou querendo subir, não falava: eu posso subir de novo. Eu posso aqui me segurar, eu posso fazer alguma coisa. Mas quando ele viu que o nariz estava do lado de fora somente, ele gritou: Senhor, socorre-me. Mas que ele vai. Muitos têm faltado com a humildade.
Eu conheço muitas igrejas da mensagem. Eu conheço pessoas que pregam essa mensagem que eu tenho tristeza em minha alma profunda. Tristeza profunda, se você não sabe. Porque o que estão fazendo com a mensagem é uma coisa que nem os pentecostais fazem. Mas veja, isso é para que nós possamos abrir nossos olhos e reconhecer este dia, reconhecer esse momento, reconhecer que temos que voltar ao princípio, reconhecer que houve um gafanhoto, a lagarta, a lacuste, o pulgão que veio em todas as eras comendo, e não era outra coisa a não ser esses cavalos, e não era outra coisa que o mesmo espírito, uma forma diferente. Temos que reconhecer que tudo isso veio e também reconhecer que existia poderes combatendo isso. Aleluia. Para cada mal, Deus enviava um poder para libertar o seu povo. E todos aqueles que criam eram libertados. Aleluia. Todos aqueles que aceitavam, que tinham revelação, que sabiam, entendiam o que estava acontecendo, eles eram alcançados e eram abençoados. Aleluia. E não é diferente na nossa era agora. Olha o poder que está aí cavalgando. Olha a prostituição aumentando, olha os crimes, olha as igrejas ficando frouxas, olha o pecado tomando conta das igrejas, mas olha a AIDS que está aqui. Olha o grande poder que está aqui. Amém. Então é isso. Voltando para a palavra. Veja que as pessoas não estão dando conta, não estão se humilhando, tendo que se humilhar, ele socorre, Deus socorreu. Então essa mulher disse: eu quero dessa água. Eu quero tomar isso, eu quero nunca mais ter sede. Então Cristo tentou ela, se você não sabe, ele quis saber se realmente ela era sincera. Minha filha, pois vai buscar o teu marido e vem cá. Simplesmente, ela disse: eu não tenho marido. Fez dele mentiroso. Ela disse: mentiu, eu não tenho marido. Prova que ele estava tentando ela. A saber, queria saber se ele era sincero o suficiente. Queria saber se ela não ia omitir o pecado dela, como muitos têm omitido. Pegam, saem fora de ordem e vão conversar e mentem, omite parte daquilo que fez, pensando que Deus não sabe, pensando que pode enganar as pessoas, e se dão muito mal. Se dão mal mesmo. Ela disse: Senhor, eu não tenho marido. Senhor, eu reconheço que eu tomei de alguém, porque se não é meu, era de alguém. Eu não tenho marido. E se tu disseste bem, tu foste verdadeira, mulher. Tu foste sincera, tu não quis me enganar, tu não mentiu. Vê? Disseste bem, disseste isso com verdade. Quantos têm faltado com a verdade? Faltado com a verdade. Tiveste 5 maridos, o que tem agora não é teu. Aparentemente, o que sucedeu com ela? Apesar de ser essa mulherzinha que vocês estão vendo agora, 5 maridos, e o que agora não é teu, mas ela tinha algo de especial. Ela sabia como o profeta agia. Amém. Você nunca notou isso? Ela tinha conhecimento. Glória a Deus. Ela sabia como o profeta atuava. Ela tinha habilidade disso. Embora em pecado, embora desordenada, embora fazendo o que ela fazia, mas ela tinha uma habilidade especial que os fariseus não tiveram. Eles não reconheceram isso e ela disse: olha, Senhor, veja que tu és profeta. Minha uma alma, tu és um profeta. Está vindicado agora que tu és um profeta. Eu posso ver. E quem deu a ela a conhecer isso? O Pai Celestial. O mesmo que tem nos dado isso. Amém. E o que foi que ela fez com isso? Reconheceu que era um servo de Deus. Reconheceu que era um homem de Deus. Ela tinha muitas dúvidas. E ela foi expor aquilo que ela tinha. Ela queria saber da verdade. Disse: ó, Senhor, vejo que tu és profeta.
Então, tira aqui a minha dúvida, porque o meu povo diz que é no monte que deve adorar, e o meu povo diz que é em Jerusalém. Tira-me essa dúvida. Ele falou: a hora vem e agora é, que nem em Samaria, nem nos montes. Mas aonde? Aonde se adoraria o Pai? Em todos os lugares o Pai seria adorado por aqueles que viviam em espírito e em verdade. Aleluia. Simplesmente, não precisa correr muito. As pessoas não têm mais a mente de Cristo. Paulo disse, ó, tem que ter a mente de Cristo. Ele não falou a mente de Jesus, a mente de Cristo, a mente ungida. As pessoas não têm, tem que ficar como uma criança que não pode comer um pedaço de pão inteiro, tem que cortar tudo em pedacinho e dar para elas. Justamente esse momento que estamos aqui, agora mesmo, para que possamos agradar a Deus, temos que estar em espírito e em verdade. Amém. Não importa o quanto cantamos bem, não importa o quantos oramos, não importa o quantos falamos bem, se não tivermos em espírito e verdade, porque é a sua palavra, se ele disse que era assim, tem que ser assim. Amém. E que isso não é para mudar. Em todos os lugares orarei o Pai, aqueles que estiverem em espírito e em verdade. Então hoje eu lanço uma pergunta: como você tem crido nele? O que você tem pensado nele? Vai que você diz: ah, eu não quero saber, apenas ele morreu no Calvário e eu quero ver, amém. Não, ele se importa em saber disso. Ele não tinha perguntado, ele se importa em saber como você crê nele. De tantos anos você está indo na igreja, como eu cheguei com a irmã assembleiana. Ela tinha 15 anos, eu perguntei se ela ia para a igreja adorar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ela chorou. Disse: irmão, sinceramente eu não sei. Eu não sei porque eu não sei quem eu vou adorar. Talvez um hoje, um outro amanhã. Ou talvez eu vou adorar os três de uma vez. São pessoas que não têm entendimento. E quem é você para condenar uma pessoa dessa, para julgar, para mandar uma pessoa dessa? É que ele não sabe. E você não sabe. E você não tem se dado conta do que é a mensagem em seu dia. E você não sabe o que você tem que fazer para o reino. E você não sabe como é que está nem tua vida. E você não sabe se tu morresse agora, para onde você iria. E se o arrebatamento acontecesse hoje à meia-noite, ou amanhã pela manhã, se você iria. E você não sabe que a Dilma vai ter que reinar mesmo. E você não sabe que tudo isso vai ter que virar uma bola pior do que está. E você tem um pensamento como as pessoas têm, que o mundo vai melhorar e vai ser melhor. E vão ajeitar. Ah, vai entrar governante que vai ajeitar o mundo. Que bobagem. Saiba que esse mundo vai de mal a pior. Todo dia ele vai ficar mais mal, mais mal, mais mal e mais mal. Mas uma coisa estou seguro, que a igreja de Deus estará mais bem, mais bem, mais bem. Está doido? Ele prometeu. Enquanto o mundo vai ficando cada dia mais mal, a igreja, a noiva vai ficando mais bem a cada dia. Por quê? Porque Deus enviou sua mensagem. Deus enviou a restauração. Ele grita lá em Joel, o profeta prega essa mensagem, deve ter aqui na biblioteca: eu restaurarei. Ai, comeu tudo, não tem mais. A árvore de Deus comeu tudo. O gafanhoto comeu tudo. E sobrou um pouquinho, e a lagarta comeu o resto. Ah, mas sobrou um pouquinho, então veio a custa e veio um pulgão por último e entrou dentro ali, sugou a vida e aquilo desceu para a raiz. Mas no versículo 22, 25 diz: eu restaurarei. Justamente aquilo teve que descer. E o inverno passou, e depois do inverno o sol bateu outra vez a mesma árvore. Isso são coisas que as pessoas não entendem, mas nós deveríamos estar. Eu não seria a palavra, porque estamos sendo privilegiados por algo de Deus, algo divino. Amém. Estamos sendo privilegiados por algo, uma revelação que Deus tem nos dado, capaz de entender, capaz de compreender. Sabemos para onde estamos indo, sabemos de onde viemos.
Amém. É por isso que o soldado ele parou e disse: eu sou um soldado hoje, estou assim, mas. E começou a caminhar, e ele entrou no apercebimento. Ele teve que entrar ali. E você já conhece isso. Teve que subir cada degrau, subir ali, começando por fé. E fé não é fé intelectual. Uma fé que eu sei que eu vou trabalhar e no final do mês eu vou receber o meu dinheiro. A fé inconsciente. Amém. A fé inconsciente que eu vi muito essa semana, estou maravilhado. Uma fé que você não precisa perguntar a ela se você é capaz de fazer aquilo, somente você vai e faz. Glória a Deus. Por isso que Cristo ele foi o primeiro da nova criação de Deus. Jesus foi o primeiro e nos deu o exemplo. Toda hora ele estava preparado para o que viesse. Ele estava dormindo, acordou, ele estava preparado. Acalmai-vos. Aquietai-vos. Ele desceu do monte e era necessário se encontrar. Ele olhou de cima, lá no monte, a grande águia, e viu seus filhos lá embaixo. E disse: sem mim nada podeis fazer. Então ele desceu e foi ter com seus filhos. Ele andou, ele viu pessoas famintas, com fome. Ele disse: Senhor, despede o povo, manda o povo embora. Mandar o povo embora, que é isso? Mandar o povo embora. Vocês alimentem eles. Agora ficou em apuros. Vocês aí, vós, alimentai eles. Mas só temos poucos peixes e poucos pães. Eles trazei aqui. Simplesmente ele deu graças. Amém. Deu graças. Ele não murmurou porque era pouco. Não reclamou, só tem isso. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Não tem mais. Bendito. Graças te dou, Pai. Glória a Deus. Aleluia. Glória. E na oração ele nos ensinou. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão nosso. A pessoa pensa que o alimento pão nosso de cada dia é a sua palavra. Amém. A sua palavra vivificante. Aleluia. O pão nosso de cada dia era a voz que Elias ouviu e disse: caminhe ali. Glória a Deus. As pessoas têm confundido, a mente delas tem ficado cauterizada com as coisas que está aí. Claro, se você alimenta mais o cachorro preto, ele vai vencer o cachorro branco. Se você alimenta mais o cachorro branco, ele vai vencer o cachorro preto. Essa é a linguagem que o profeta usava. Se você alimenta mais sua carne, claro que você vai se inclinar para as coisas da carne. Se você alimenta o seu espírito, você vai se inclinar para as coisas do espírito. Amém. E qual é a tua inclinação? Ele também disse: onde tu está inclinado, para lá tu vai irá. Veja, é isso que temos que ter em nossa vida. Uma vida dedicada, uma vida cristã. Não só falar, não só testificar, mas é viver isso que foi pregado. Diz, Billy Paul falando, diz que eu admiro o profeta, o irmão Brando, eu admiro muito esse homem. É meu pai, eu admiro. Não porque ele pregou, mas porque ele vivia tudo antes. Glória a Deus. Ele vivia tudo que pregava. E viveu e pregou tudo que vivia. Isso, irmão, é exemplo a seguir. E não devemos desprezar essas coisas. Devemos olhar para Cristo como Ele nos ensinou a olhar para Ele. Amém. Não olhar para Ele como as pessoas estão dizendo, como as igrejas estão falando. Você tem que olhar para Ele como Ele te ensinou a olhar para Ele. Ele sendo o Senhor, Ele caminhou, Ele foi na frente e disse: segue-me. Não tem outros passos que você deve seguir a não ser o de Cristo. Amém. Mas ele passou pelo buraco que entra junto com ele. Mas seguir a Cristo, ele foi tentado por Satanás e pensa que você não vai ser tentado. Ele, depois de jejuar, ele foi tentado. E você acha que você não vai ser tentado. Você acha que você vai ver uma vida de flores, um mar de rosa, e quando passar por alguma coisinha vai reclamar: por que está acontecendo isso comigo? Deus prova que você não tem o conhecimento da verdade. O apóstolo Paulo repreende muito esse tempo. Em 1 Timóteo capítulo 4, 3 e em 2 capítulo 4.
Ele fala de pessoas que aprendem sempre, mas nunca chega ao pleno conhecimento da verdade. Que não seja esse o nosso caso. Deus nos livre disso. Mas para encerrar, eu queria terminar com essa mulher. Ela se humilhou, ela reconheceu o dom de Deus. Amém. Muitos não têm reconhecido e se reconhecem somente. Ela reconheceu isso, ó, irmão. Senhor, é verdade. Eu reconheço que tu és um profeta. E realmente é verdade. E eu não tenho marido. E eu não tenho isso. E ela desabafou tudo. Ela não guardou nada. Ela reconheceu. Ela se humilhou por completo. E depois que ela foi acertada com a luz, que aquela semente brotou. Agora vem um caso de muitos. Por que muitos não testificam? Por que muitos não falam da sua esperança de glória? É porque não foram acertados. Bota ele lá fora para ele evangelizar e você é uma desgraça completa. Vão enredar as pessoas, vão insultar as pessoas, vão procurar confusão. Vão ser engodados mais ainda, porque se você não é firmado, vai pregar o quê? E se as pessoas, você pega um teólogo lá, esse dia e ele te enrola aí, você... Não é dessa maneira. Se você não tem revelação, você não pode identificar. Se você não tem um espírito, você não pode ir para lugar nenhum. Mas essa mulher foi acertada. Essa mulher foi acertada por completo. Ela foi revelada. Ela se humilhou. Ela reconheceu. Ela tinha uma habilidade. Ela conhecia como o profeta agia. Com certeza ela aprendia em algum lugar. Ela aprendeu em algum lugar. E ela não ficou parada, inerte. Jesus não falou, vai agora em Samaria, vai e grita, chama todo mundo. Ela falou, eu fui lá. Aleluia. E disse, vem aqui vocês, vizinhos e parentes. Mas não foi suficiente, ela foi na rua. E vocês da rua, vejam, há um homem no posto de Jacó, nosso pai, que disse tudo o que havia acontecido comigo. Está prometido que o Cristo viria e faria isso mesmo. Não é ele o Cristo? E vamos lá ver. E levou todas aquelas pessoas para ver. Aí vem a mensagem, ouvi, mas agora vejo. Todos ouviram ela testificando, mas puderam ver com os seus olhos. Glória. Depois que eles viram e ouviram a palavra, ele falou, mulher, não é mais pelo que tu disseste. Agora nós temos visto. Agora nós temos visto. Não é porque tu testificaste. Agora nós temos real consciência que é ele. Que ficou lá 2 dias. Então eu penso, meus irmãos, sinceramente, que o que ouvimos ontem é o suficiente para a comida, o pão que ouvimos ontem é suficiente para caminharmos 40 dias e 40 noites. E creio que essa é a necessidade real da igreja, diz o profeta. Ele falou, você quer saber da mensagem do homem interior? Você quer saber qual é a real necessidade da igreja? Quer saber mesmo? É porque ela não se humilha o suficiente. Ela não ora o suficiente. Ela não se desespera o suficiente. Simplesmente ele disse em poucas palavras. Essa é a necessidade real da igreja. E podemos olhar para o nosso tempo hoje, para a nossa vida hoje. Quantos anos ouvimos a palavra? Há quanto tempo você ouve aqui? Quantas pregações você já ouviu? Quantas vezes já foi te dito para te consertar e você não dá a mínima? Quantas vezes te falaram que não fizesse isso e você faz? Aí fica triste. Se mete em problema. A pombinha sobe, alça voo, fica lá. Diz o profeta da igreja, a mensagem da igreja enganada pelo mundo. Ele fala que a pombinha, o Espírito Santo não vem sobre um lobo. Não combina a natureza. Não pode vir. Você não pode personificar que tem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não é falar, é obras. O Espírito Santo é obras. Amém. Foi dito ontem, pode você ter amor ou vender tudo, queimar, mas se não tiver o amor, você não tem nada. O amor é o Espírito Santo.
Deus é amor. Amém. Mas as pessoas não têm esse entendimento. Mas eu vou citar de novo. Mas a vós é dado saber os mistérios do reino dos céus. A vocês é dado a saber. Amém. Isso é um privilégio. Glória a Deus. Talvez as pessoas nunca ouviram falar sobre isso, sobre essa mensagem. E talvez temos que saber como estamos levando essa mensagem para as pessoas. Eu conheço um irmão que ele prega bem essa mensagem. Ele cita bem parágrafos. Ele cita a era quase toda. Mas cada vez que ele prega, ele reza uma pessoa. E deixa a pessoa em problemas. Então eu queria dizer para você, você tem que saber, você tem que se examinar. E você se examine agora. Enquanto os tocadores se aproximam, você se examine e veja como você tem crido nele. Qual é as tuas inclinações? Como você tem crido em Jesus? Será que você tem crido como diz a Escritura? Ou tem crido em Jesus como diz a denominação fulano de tal? Como diz a religião lá? Se lembre, meu irmão. Diz que o homem viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém. Não é só pela metade, é toda a palavra que sai. E nós temos que viver disso. Esse é o nosso alimento. Amém. É a nossa esperança. Amém. Tudo que nós temos é por essa palavra. Amém. Não temos que duvidar, temos que crer por completo. Amém. Temos que nos lançar na palavra. Aleluia. Temos que dizer, Satanás, eu não quero mais. Você perdeu, agora eu vou seguir totalmente. Eu vou me deixar levar por a palavra. Amém. Eu não vou dar mais ouvidos ao que tu diz, Satanás. Diga isso para ele em voz audível. Testifique que você é uma nova criatura. Testifique que você não vai fazer mais aquilo que você está fazendo. Aqueles hábitos imundos e imoral. Aqueles hábitos que não é de um cristão. Que você sabe que não deve fazer e maltrata a sua esposa, não faça mais isso. Maltrata a sua esposa, não faça mais isso. Se você crê que o Espírito Santo foi derramado, então não maltrate seu irmão, porque você vai magoar o Espírito Santo. Então se lembre, a vida de um cristão não é em palavras. Não é estar só falando. Deus quer pessoas humildes. Amém. Deus disse, vinde a mim, Deus nunca rejeitou você. Imagine, Deus nunca te rejeitou. Com todo o teu problema, os teus vícios, os teus complexos, Deus sempre te amou. Pode você dizer que Deus não lhe quis ajudar? Mas veja, quantas vezes você abandonou Ele? Quantas vezes você deixou na caminhada? Quantas vezes você duvidou da sua palavra? Quantas vezes você não quis dar ouvido às verdades? E talvez se zangou e rejeitou e disse que não ia aceitar. Mas a misericórdia de Deus foi lá em ti e tocou no teu coração e fez você reconhecer que estava errado. E errado. Realmente devíamos ser as pessoas mais felizes do mundo. Glória a Deus. E não somente você crê em Jesus, como diz a Escritura, você vai receber sua cura hoje. A eternidade vai sair de ti hoje. A tua dificuldade vai sair de ti hoje. O teu complexo vai sair de ti hoje. Tudo aquilo que te atrapalha vai sair. O teu problema vai ser resolvido hoje. Mas lance a tua fé, lance a rede, ó Senhor. Já orei tanto. Pede, Senhor. Ó Senhor. Pesquei toda noite, Senhor. Mas sobre tua palavra eu vou mais uma vez. Você já deve ter orado tanto. Orei tanto, Senhor. Jejuei tanto. Mas lance a sua fé uma vez mais na sua palavra. E diga, Senhor, eu creio que tu resolverá aquela causa. Eu creio que tu, Senhor, é a resolução do meu problema. Senhor, eu tenho murmurado. Senhor, eu tenho reclamado. Senhor, eu não tenho sido grato como deveria ser. Renove seus votos com Ele. Somente seja humilde, irmão. E reconheça. E Deus te abençoará. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que Deus recompense a cada um de vocês. Eu creio que Deus tem ricas bênçãos para nos dar. E peço que orem por mim, por minha família.
Satanás se levantou ontem contra meu filho, e quando eu estava na rodoviária, ele esteve doente, provocou muito no colégio, e eu vinha orando, disse, Senhor, isso não pode acontecer. Meu filho, meu primogênito, ele estava debilitado, a esposa ligou dizendo que ele não estava bem. Mas eu orei e pedi ao Senhor que curasse meu filho. E disse, Senhor, amanhã pela manhã irei ligar para ela e ele vai estar curado. E estou tão agradecido a Deus que ele está curado. Amém. Ele é fiel. E ele é o mesmo ontem e hoje eternamente. Amém.